último episódio da primeira temporada de Não É em Direto. A convidada deste último episódio é muito especial e já é muito conhecida aqui da comunidade literária, que é a Helena Magalhães, do Book Gang, já toda a gente conhece, que está aqui no meu telemóvel, por isso muitas das vezes eu vou olhar aqui para baixo também. Vai ser assim um episódio um bocado polémico, porque eu tenho preparado assim umas coisas para perguntar à Helena. E pronto, também para acabarmos assim com um bocadinho de polémica. Então, Helena, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite e pronto, desculpa ontem não ter-me esquecido, mas hoje cá estou. Isto com a quarentena, eu acho que a gente se esquece até dos dias da semana em que estamos, por isso... Não, é verdade. Eu dou por mim, isto já me aconteceu 2 semanas, que à sexta-feira eu achava que era quinta. E eu estava, amanhã é sexta, não, amanhã é sábado. Ai, meu Deus. Por acaso, eu evito isso usando sempre calendário. Estou sempre atento ao meu calendário, que é para não acontecerem estas coisas. Claro. Mas acaba por acontecer, porque é inevitável. A determinada altura, não sabes a quantas andas. É inevitável mesmo, é mesmo inevitável. O que é que tu andas a ler agora? Tirando os livros do Book Gang, eu ontem à noite vi que tu estavas a fazer assim uma leitura muito daquelas leituras que são leituras provocadoras para quem lê. Qual? A Serva? Sim. Sim, não, mas eu já li a história de uma serva há 3 ou 4 anos, já não me recordo. E agora, quando saiu o Testamentos, eu achei que eu tive a noção que muita gente não tinha ainda lido a história de uma serva e eu própria já não me lembrava de grande coisa, porque eu não vi a série. Eu só vi da série para aí 2 ou 3 episódios, porque... honestamente, ver no computador já não é para mim. E então, como andava a ver no computador, acabei por desligar e já não vi mais. De modo que já não me lembrava assim muito bem da história e ando a reler agora. Mas pronto, olha. Para agarrar no Testamento para a semana. Eu, por acaso, sou muito, muito fã da série. Mesmo muito fã da série. Toda a fotografia. Sim. Opa. Eu quero ver. Eu já ando a arrastar à mesa, a dizer que vou comprar um cabo para ligar o computador à televisão. Só que, pronto, a pessoa diz que vai e nunca me lembro e pronto. E ainda não tratei disso também, porque eu quero ver o Pequenos Fogos, que também tenho que ver no computador. E por isso também ainda não vi. Mas a ver se eu trato disso agora estes dias. Que não vai acontecer. Ou seja, quando estás a acumular séries, que é por acaso justificar a compra do cabo. Não, eu quero comprar. O problema é nunca me lembrar durante o dia de ir pesquisar qual é que é o cabo para o meu computador específico. Já é um Mac antigo e tenho mesmo que comprar um cabo muito, muito particular. Eu acho que tenho mesmo que telefonar, sei lá, para a Vorta ou assim, a ver se alguém está lá no apoio ao cliente para me dizer qual é que é o cabo especificamente certo para eu tratar disso. E então ver o Pequenos Fogos, ver a história de uma serva, ver outras séries que não conseguimos ver aqui em Portugal na Netflix ou na HBO. E eu acho que a história de uma serva está no N-Play da Nós. Não sei se és cliente de Nós. Eu sou Vodafone, pois, eu sei. Isso já me tinham dito, só que eu não tenho. De modo que só me resta mesmo... só pelos aqui da minha gata que está aqui ao meu lado. Só me resta mesmo um cabo. É a solução. Que ela está mesmo ao lado, olha. Ela está-se a vingar de não ter sido convidada também. Ela deixa-me soltar aqui o pelo, porque eu também quero fazer a minha aparição. Deixa-me aqui lamber e soltar pelo por todo lado. Vou-te perguntar, não queria entrar assim já na polémica, para deixarmos isto para o fim, porque é um assunto do qual tu já tens falado muito e as pessoas que te seguem sabem que tu és militante nesse tema, mas não entrando já nisso, de onde é que surge esta ideia do Book Gang, tendo em conta que as pessoas que já te conheciam já iam vendo as tuas recomendações, mas de repente tu
começas a ter um poder na comunidade literária ao ponto dos livros que tu recomendas esgotarem. Como é que é esta responsabilidade? Como é que isto cresce? Olha, na verdade, eu no final de 2018 estava, estava totalmente exausta das redes sociais e eu sentia que tudo o que eu via era irrelevante para mim, eu não me identificava com nada, estava exausta do universo influencer, por assim dizer, e, e passei lá numa conversa com umas amigas. Eu estava a dizer que, ok, eu mostro alguns livros e tal, mas parece que não é isso que as pessoas querem ver, é frustrante. Parece que as pessoas só se interessam quando uma pessoa mete uma foto estúpida, que não interessa a ninguém, de uma treta qualquer. E estava super mesmo frustrada. E numa conversa com umas amigas foi, epá, bora criar um clube do livro digital numa outra página à parte, só para ver se conheço outras pessoas que também gostam de livros, porque parece que na minha página não tá no sítio certo. E entretanto, como também ia sair o meu livro em 2019, eu Que eu comecei não li. mas também não vale a pena porque é para raparigas. Sabes que agora só assim para interromper, quando o teu livro saiu, eu pensei assim, e com tudo que tu ias falando, eu comecei a pensar, eu vou ler o livro da Helena e vou fazer um vídeo a dizer o livro da Helena Magalhães não é só para raparigas. Mas é. Mas ainda não aconteceu, ainda não se proporcionou. Mas vai-se proporcionar, eu tenho a certeza. Opa, mas não. Não, porque é mesmo um livro para raparigas. Eu acho que as pessoas que tentam agradar a toda a gente acabam por não agradar a ninguém. E eu tenho a perfeita noção que eu quero escrever para raparigas, para mulheres, e que o Book Gang é para mulheres. Bom, porque eu acho que se vou tentar agradar a gregos e troianos, não vou agradar a ninguém. Uhum. Não vou ter um público muito específico. Que era o que eu queria, era ter um público muito específico e era falar de livros para raparigas e para mulheres que, tal como eu, ou que, tal como eu, não, que poderiam não estar a gostar de livros, a ler, a descobrir aqui os livros certos. E então, quando surgiu a ideia do Clube do Livro Digital, era um bocado para tirar livros da minha página pessoal, porque ia sair o meu livro, entretanto, a meio do ano, e eu queria focar a minha página pessoal mais numa página de autora e deixar as sugestões para uma outra página. Mas nunca na vida sequer me passou pela cabeça tudo o que se ia tornar. Era muito uma brincadeira. E era mais de, vou fazer tipo desafios mensais e sugerir livros para as pessoas lerem em conjunto comigo. E quem quiser juntar, fixe. Se 10 pessoas quiserem ler, já vai ser muito porreiro. E foi mesmo uma simples brincadeira. E em janeiro ia sair o Grande Solidão, e eu achei que era um livro interessante, porque eu sabia que não era um livro que fosse ter impacto em Portugal. E eu sabia que era um livro que ia passar completamente despercebido, como acontece no nosso mercado absurdo, e pensei mesmo por aí, na brincadeira, e foi muito isso. Mas se eu imaginava o impacto que ia ter, como ia crescer ao longo dos próximos meses, não, nunca me passou pela cabeça. Às vezes perguntam qual é que é a estratégia e eu não sei dizer honestamente, porque eu acho que foi estar no sítio certo, na hora certa, a falar para as pessoas de uma forma muito natural, e eu acho que é um bocado, não é só estratégia, é também muita sorte. Eu tenho a Sim. percepção disso. Não é só, eu fiz tudo o que era suposto fazer certo. Não, porque eu não sabia o que é que eu estava a fazer sequer. Era tudo muito espontâneo. E acho que é um bocado de sorte e por alguma razão as pessoas começaram a conectar-se e as pessoas liam um livro e gostavam, liam outro e gostavam e começavam a perceber, gosto das sugestões que ela dá. Acho que foi muito isso. A Sim. responsabilidade, como tinhas perguntado, é muita? Sim, é muita. É muita, é muita, é muita. E se eu há um ano fazia muitas sugestões mais por gosto próprio, eu agora já tenho
carga em cima de mim e já não é só livros que eu quero ler. Já tenho alguma noção que a página tem muita gente de diferentes faixas etárias e que eu tento ter sempre vários livros no mês para tentar agradar, ou pelo menos que as pessoas mais novas, por exemplo, eu tenho a noção que este mês os livros são livros para um público muito mais velho, mas eventualmente no próximo mês já vou ter um livro mais juvenil. Eu tento sempre apostar, hoje em dia já penso nessa responsabilidade, que é tentar apelar e ter sempre um livro que vá agradar a toda a gente. Não é para as pessoas lerem todos, é para as pessoas pensarem, ok, estão aqui 3 ou 4 ou 5, eu acho que estes 2 ou isto é para mim. E pronto. E poderem ler e gostar e todos os meses querer continuar a ler uma sugestão. E há uma grande responsabilidade, e vou dar-te um exemplo. Eu tento sempre ler praticamente todos os livros que eu sugiro. Há livros que há livros que eu sei que já vão chegar e que eu já quero ler. E depois o que é que acontece? Alguns eu leio e são um fiasco, são uma treta, não é nada daquilo que eu estava a imaginar que ia ser. Sim. Eu, por exemplo, no ano passado é que havia uma polémica enorme em torno do Milkman e eu pensei, pá, este livro vai ser uma escolha super acertada, ganhou o Booker Prize, é um livro que fala de assédio sexual, vai ser mesmo um daqueles livros, fixe. Eu não o li sequer. E comprei e sugeri para lermos ao mesmo tempo. E o livro é uma bosta gigante. E ninguém gostou e as pessoas diziam, porquê? Este livro é horrível. E eu, pois é, desculpem. E a partir desse dia eu decidi que eu vou ler todos os livros antes e só vou deixar para ler juntamente com as pessoas aqueles que eu já sei que vão ser extremamente escolhas acertadas, como é o caso do Testamento, que eu ainda não li, mas que eu sabia que era um livro que muita gente ia gostar. Mesmo não tendo lido, eu sabia que era muita gente que ia gostar e muita gente queria ler. Mas fora casos muito excepcionais, como era, por exemplo, o caso da Colleen Hoover, que eu também ia ler ao mesmo tempo, mas ele acabou por não sair este mês ainda, que eu também ia ler ao mesmo tempo, era um caso muito excepcional. De resto, eu leio tudo antes. Perdi o gozo de ler com as pessoas, mas para garantir que as escolhas vão ser acertadas e que não vai ser um fiasco muito grande, como foi o caso do Milton. Tu achas que isso de alguma forma também veio, ou seja, o Bookerang de alguma forma também veio mudar os teus gostos literários ou a forma como tu desfrutas da leitura? Não. Eu continuo a sugerir aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que vai funcionar, porque aquilo que eu sempre tive a perfeita noção nos últimos anos era que o nosso mercado em Portugal está estagnado. Ninguém sabe como comunicar livros em Portugal, as editoras não sabem o que é que hão de fazer, as lojas não sabem como é que hão de chegar aos leitores. Os livros que estão nos destaques são, na maioria das vezes, as maiores bostas, é o que é mais fácil vender em Portugal, são livros de autores altamente conhecidos, tipo Nicholas Sparks e companhia. E eu sabia que, tal como eu passava horas nas lojas a procurar livros e no Goodreads e à espera que chegassem em Portugal livros que eu já estava à espera que chegassem, e eu sabia que eram livros que não estavam nos destaques sequer, que iam passar completamente despercebidos, eu comecei a pensar, eventualmente muita gente sente a mesma coisa, muita gente não gosta de ler porque está a ler os livros errados, porque vai ler os livros que estão nos tops e nos destaques, que não reflete minimamente o que de bom está a chegar a Portugal. São apenas destaques porque são livros que são fáceis de vender. E eu começava depois ao longo dos meses eu comecei a falar, muita gente falava comigo e dizia, eu não lia um livro, eu não lia há não sei quanto tempo, porque eu comprei aquele e não gostei, comprei o Z e não gostei, comprei o Y e não gostei, e pensei, eu não gosto de ler. Não estava a ler os livros certos. E eu, sim, exatamente, é isso. Não ignorem os tops de vendas, ignorem os destaques das lojas, porque não é o que de bom está aí para nós lermos. E então, nem um quarto. Nem um quarto. É uma coisa ínfima. Haver um livro nos destaques que é realmente fantástico e que eu sei que as pessoas vão gostar, é uma coisa mesmo, é uma agulha num palheiro, porque
infelizmente os destaques não... Porquê que se destacam aqueles livros? Não faço ideia, mas às vezes é a primeira... São livros fáceis de vender em Portugal para um nicho muito pequeno de pessoas. Há uma conversa que ainda não saiu, nós estamos a gravar isto previamente, não é? Mas é com a Ana Teresa, ela tem uma livraria, que é a livraria Good Books, e ela disse na conversa, vai sair, que os tops são pagos. Tu sendo autora, não sei como é que isso funciona, mas imagina, eu acho que na altura do teu livro, eu nunca vi o teu livro exposto em tops. E nós que estamos na comunidade sabemos o quanto o teu livro vendeu, percebes? Tipo, não vamos atirar areia para os olhos. Percebes o que eu quero dizer? Eu não posso pronunciar muito sobre isso, mas é isso, a tua conclusão está muito certa. Isto é a mesma coisa. Eu não sei, tu de certeza que já te deparaste com essa informação, mas imagina, este mês está a existir uma queda nas vendas nas livrarias, mas eu acho que nunca se consumiu tanto livro como se está a consumir agora. Eu vejo todos os dias as pessoas a receberem encomendas, e não são encomendas de 1 ou 2 livros, são encomendas de 5, 10 livros, pessoas a comprar imensos livros. Eu acho que, se calhar, é isso que tu dizes. Está mesmo na altura de repensar a forma como se comunica, a forma como se chega às pessoas. Já acho que já, e agora falo no meu ponto de vista também enquanto booktuber, acho que já não chega só a parceria, em enviar o livro, em ser uma opinião, porque tu estás cheio de opiniões na internet. Eu acho que é preciso mesmo chegar às ações, promover coisas, promover eventos, promover contactos, porque eu acho que os livros são coisas muito íntimas. A relação que tu tens com um livro acaba por ser muito íntimo. E não há nada tão íntimo quando tu partilhares essa relação física. Não sei se percebes o que eu quero dizer. Por isso é que tu às vezes promoves o encontro do Book Gang e essas coisas. Não sei, eu partilho muito desta opinião de que mais do que conectar os livros às pessoas, é preciso conectar as pessoas entre as pessoas e as pessoas entre as pessoas com os livros. O problema em Portugal é por isso que estamos numa crise gigante literária em Portugal e agora as lojas fecharam e as editoras abriram layoff e estão em casa e não lançaram mais nada. Porquê? Porque em Portugal as lojas e as editoras comunicam para um público de 40 a mais e aboliram completamente da sua comunicação e do seu objetivo o público 20-40, que somos todos nós. Porque eles acham que as pessoas com menos de 40 anos, não leem em Portugal. E por isso eles desistiram de comunicar para essas pessoas. É por isso que as capas dos livros são velhas, horrorosas, antiquadas. É por isso que os livros destacados, se fores a uma livraria ao Continente, à FNAC, ou o que seja, destaques são a Sveva Casati Modigani, o Nicholas Sparks, a Isabella Alan. São livros para pessoas com mais de 40 anos. Ponto. Então, quando as livrarias fecham em Portugal, as editoras literalmente vai haver uma quebra nas vendas, claro que vai, porque o digital, a venda online em Portugal ainda representa uma fatia muito pequena da venda de livros em Portugal, mas eu acho que neste momento muita gente que não comprava online porque comprava na livraria ao pé de casa, do trabalho ou o que seja, agora está a começar a comprar online e vai passar a comprar online a partir de agora. E depois outra coisa é que quando as editoras olham para as pessoas a 20-40, a faixa etária 20-40, e não as colocam como um público-alvo, leitor, comprador de livros, já nos estão a excluir. Tipo, não admira que nós não, porque nós estamos no mundo dos livros, mas não admira que o consumidor 20-40 não queira ler, porque ele sai de casa e entra numa livraria, olha para os destaques, não gosta de nada, vai-se embora. Olha para as capas, são antiquadas, são feias, vai-se embora. O leitor, o potencial leitor 20-40 está nas redes sociais.
e tem hoje em dia uma comunicação visual muito específica. E nós vamos lá fora, aos outros países, e vemos que as editoras têm uma presença digital completamente diferente daquela que se pratica aqui em Portugal. E as capas dos livros já estão pensadas para este leitor que tem uma forma visual, que tem uma comunicação visual muito digital. Isto é muito difícil de explicar. Eu própria também não é uma coisa que eu domino muito, mas já há montes de artigos publicados e estudos como as capas dos livros têm que ser instagramáveis, porque o leitor de hoje é um leitor que tem uma comunicação visual muito redes sociais. Isso é uma coisa que tem um impacto gigante nas vendas. As pessoas hoje em dia querem ler e querem partilhar aquilo que estão a ler. E nós não podemos. E o problema do que se passa em Portugal é que, além de termos uma literatura velha, estagnada e dominada por uma elite literária que acha que tudo o que é da internet é uma merda, basta ver. Eu que há uns tempos partilhei um artigo que foi escrito, já não me lembro, acho que era pelo Diário de Notícias, já não sei, e o artigo terminava da melhor maneira, que era um tipo qualquer, que já não me lembro quem é que ele era honestamente, tenho que ir reler, mas o tipo terminava o artigo a dizer: daqui a 10 anos vão-se escrever livros de merda em Portugal para leitores de merda. E isto é o que a literatura vê, que somos nós, somos as pessoas de merda que só leem livros. E enquanto a literatura continuar a ver o leitor de hoje desta forma, não admira que vamos continuar a ter uma crise, porque não estamos a escrever, não se estão a publicar livros para nós, que são os leitores de hoje e são os leitores da amanhã, esta geração 20-40. E isto responde à grande crise literária que se passa em Portugal. E eu espero que a única coisa boa que se traga disto que estamos a viver agora é exatamente a visão de que as pessoas compram online e vão comprar cada vez mais online, e as pessoas estão nas redes sociais, os potenciais leitores 20, 40 anos estão nas redes sociais e não estão a consumir livros porque as editoras não estão a comunicar para eles. Ponto. Percebo-te mesmo, até eu acompanho muito o que se edita lá fora, presumo que tu também, até porque quando chega cá a gente fica entusiasmado porque, oh meu Deus, vai chegar a Portugal, quase 5 anos depois, às vezes. Não, e aqui a Portugal, eu já tive várias vezes esta conversa com algumas editoras: porquê é que vocês não estão a lançar em Portugal os livros que estão a ser fenómenos lá fora? E a resposta é: porque o mercado é diferente. E eu fico, não é o mercado, é que a questão é que, imagina, há 10 anos nós não tínhamos noção ou não acompanhávamos tanto o que é que estava a sair lá fora, porque não tínhamos como saber. Havia pouca forma de saber o que é que saía lá fora. Muito dificilmente nós conseguíamos acompanhar. Nós só consumíamos aqueles fenómenos muito raros que chegavam a Portugal, fenómenos do género Nicholas Sparks. Pronto. Uhum. Fenómenos que chegam a Portugal muito pontuais, era o que a gente consumia porque era o que nós conseguíamos ter noção. O leitor de hoje está nas redes sociais e consegue ver tudo que está a ser publicado lá fora, porque segue outras pessoas lá fora, segue escritores, segue editoras, segue influências lá fora, e nós temos uma noção do que é que está a sair lá e que não está a sair cá. Quando uma editora me diz porque o mercado é diferente, eu fico: não é, meu. Vocês é que não estão a comunicar para este mercado que quer ler livros. Como é que é possível não estarem a ver isso? E o problema é aquilo que eu já disse: as editoras comunicam e vendem para pessoas com mais de 40 anos. E Sim, não estão a ver nós. Eu penso, por acaso é uma cena que eu penso muito nisto, porque, ou seja, é exatamente isso que tu dizes, ou seja, antigamente, num espaço de 10 anos, como tu estás a dizer, nós não víamos, tu não vias, tu não sabias quando é que estava a sair, quando chegava cá, ei, este livro, top, vou ler. Mas agora, tu já sabes quando é que sai, tu sabes tudo, tu sabes quando é que sai, e depois não é só o saberes quando é que sai, é o acesso que tu tens rapidamente através das livrarias dos e-books, não é? Através dos e-books, das livrarias online, tu consegues adquirir o e-book na língua original. Cada vez mais as pessoas
falam outras línguas, por isso também têm acesso e facilidade em ler noutras línguas. Por isso eu acho que acaba por ser... Eu acho que isto é um pau de dois bicos, porque a editora tem medo de apostar porque não sabe como comunicar, e os leitores que querem ler aqueles livros que estão a ser fenómenos lá fora. Por isso eu acho que ou nós começamos a... Porque isto é, ou eu acho que ou nós começamos a aprender a esperar e esperamos que saia cá, mesmo que nunca saia, então tu nunca lês. Ou então lês e quando sair cá já leste e tipo não queres saber. Ah, saiu, top, já li. Não, porque a maioria das pessoas não lê. Para já, a fatia de pessoas que lê book em Portugal é ínfima mesmo, é muito minúscula. E eu acho que já tivemos bons exemplos de livros fenómenos nos Estados Unidos, a Espanha, o Reino Unido, que algumas editoras apostaram e trouxeram para cá, e foi aposta ganha. Foi aposta ganha. Temos o caso do Lá Onde o Vento Chora. Chegou com algum atraso, mas chegou ainda no mesmo ano. E foi uma aposta ganha. Portanto, eu não entendo como é que... Eu percebo, o nosso mercado é muito pequenino, os direitos editoriais são muito caros, muitos autores internacionais têm royalties muito elevados para fazer uma tradução, eu percebo completamente isso, e o nosso mercado é muito pequeno e as editoras pensam, vale a pena trazer este livro que o nosso nicho, o nosso maior consumidor, que é o público de mais de 40 anos, não vai ler? Não. E pronto. E vai basear-se, vai acabar por voltar à mesma tecla que é. As editoras são uma das grandes responsáveis pela crise literária que se vive em Portugal. São as editoras, são os mídia e são as lojas. Se eles continuarem a excluir esta geração não vai ler. Porque eles já nos excluem à partida. Sim. Ao não lançar os livros que nós queremos ler, ao lançarem livros com capas miseráveis. Olha, vou-te dar um exemplo. Há um livro, que agora não me lembro o nome, mas que teve imenso sucesso lá fora nos Estados Unidos. É uma comédia romântica, daquelas leves, divertidas, que aborda os casamentos indianos ainda que são arranjados. Teve imenso sucesso lá fora. A cotação no Goodreads é altíssima. A capa é super gira. A Leia trouxe esse livro cá para Portugal no mês passado. Com Já sei qual é. a capa mais nojenta que eu já vi na minha vida, e com o livro chama-se The Marriage O'Clock, é assim uma coisa, e o título aqui em Portugal é Os Sete Guardanapos, com uma capa asquerosa, com um casalinho ridículo numa fotografia, e eu fiquei... Não sei quem é que vai ler este livro. 0 pessoas, aposto. Isto é triste, porque é um livro que tem cotação altíssima no Goodreads, que está a ter imenso sucesso lá fora, que aborda outra cultura, que é uma comédia romântica, acaba por funcionar bem, aborda outra cultura que as pessoas, de uma forma à luz da modernidade que vivemos hoje, e que não faço ideia se teve sucesso. Claro que não teve sucesso, estou a ser simpática, não teve. Mas eu não percebo. E lá está, a editora, à partida, já destruiu o livro antes de lançar na rua. E eu questiono, mas porquê? Porque eles pensaram, quem vai ler este livro são pessoas com mais de 40 anos. Vamos pôr esta capinha ridícula, que é as capinhas que as pessoas de 40 anos estão habituadas, porque era assim que era nos anos 90. E pronto. E é um livro com potencial gigante desta geração, e que foi morto, foi assassinado logo pela editora. E isto é uma coisa, eu sei que é muito subjetivo pensar numa capa que agrade a toda a gente, eu entendo isso tudo, mas é muito difícil, para mim é muito difícil compreender como é que uma editora não acompanha as tendências lá de fora e não pensa, não vale a pena lutar contra a maré, porque isto é uma tendência e vai acabar por chegar cá. E já está a chegar, os leitores querem capas modernas, coloridas, bonitas, instagramáveis, querem. E eu não percebo que continua a remar contra a maré e eu também não posso falar muito, é verdade, nós não temos a noção
nós leitores não temos a noção do Uhum. que é que custa fazer um livro, é verdade. Não temos a noção dos milhares de euros que é colocar um livro na rua. Mas às vezes eu fico, para que a editora gastou dinheiro, já assassinou o livro. Pronto, É. já o assassinou. Eu penso muito. Pronto, eu também sei que o nicho de fantasia é muito pequeno em Portugal, mesmo muito pequeno. Mas eu cada vez mais percebo que existem pessoas a ler fantasia. E, por exemplo, eu dou sempre o mesmo exemplo e até pode parecer parvo, mas no caso do Brandon Sanderson, que foi publicado pela Ceia de Emergência, não sei se estás familiarizado ou não, eles publicaram uma saga que até vendeu mais ou menos. Eu lembro-me de estar a comprar e o livro esgotar e até a editora ligar-me porque a encomenda ia-se atrasar porque eles tinham que fazer uma nova edição do livro. Já foi há uns bons anos. Pronto, mas o Brandon Sanderson tem muitos livros, mesmo muitos, inclusivamente tem uns mais para um público mais infanto-juvenil ou YA, ou mais na casa dos, nem diria nos 20, mas se calhar na casa dos 16. Ou seja, eu acho que trazer isso chama-se Steel Heart. Eu nunca sei o nome, mas agora já sei. E eu acho que trazer isso de alguma forma também pode chamar a atenção dos mais novos para depois irem ler a fantasia adulta. O mesmo acontece, eu acho, com a Laini Taylor, que saiu a Quimera de Praga, que as capas também não têm nada a ver. Isso foi descoberto também por alguém do mundo dos livros, porque a capa original e o título original é Daughter of Smoke and Bone, e em Portugal ficou a Quimera de Praga com uma capa completamente diferente. Nunca chegaria lá, sequer, nunca relacionarias aquilo. Mas eu acho que é tal situação. E agora eu tenho muito medo com a saga das Coroas Negras. Esse já deve estar mais familiarizado, é mais recente. Este eu li. Saiu um. Esse eu li. Leste? Pronto. Eu adorei. E agora vou ler o segundo. E eu tenho muito medo, porque falou-se muito no primeiro e o segundo veio num ápice. Mas e o terceiro? Pois. E pronto, e é tal situação. Eu também tento escolher as minhas leituras de modo a que também, ou seja, da mesma forma que tu, embora eu acho que tu sejas mesmo muito influente nesta comunidade, eu tento de alguma forma escolher as minhas leituras com o objetivo de dar mais visibilidade àquilo que eu gostava que continuasse a chegar e de alguma forma está estagnado. Trilogias que estão paradas. Outra coisa que não entendo, sabes, a série da Rainha Vermelha, que fez um sucesso enorme lá fora. Não sei se sabes, mas toda a gente. Mas eu não li. Pronto, eu comprei até o terceiro livro, mas toda a gente com quem eu falo, Helena, diz mal. Ninguém gosta. E saiu tudo cá. Até dividiram o último livro em duas partes e saiu tudinho. E depois, como é que os livros que toda a gente fala bem e gosta não saem? Aparecem. Ou ficam parados a meio. Tens o exemplo daquela Caraval. Uhum. Não sei como é que se diz, Caraval. Caraval, em inglês é Caraval, Caraval em português. Que saiu o primeiro. Uhum. Eu li, eu só li para aí no mês passado, comprei em segunda mão e a editora não vai continuar. Porque não vendeu muito e por isso não vão continuar. Mas já viste, não vendeu muito. Eles lançaram, é tal situação, eles lançaram cá quando saiu o terceiro. E não vendeu muito porque não comunicaram isso, pá, não comunicaram no público certo, é um livro fantasia, eles não sabem comunicar para jovens e não... E depois é outra coisa, que é, não vendeu muito, ok, mas quando sai o segundo vai potenciar as vendas do primeiro, porque muita gente que não prestou atenção ao primeiro, quando sai o segundo, compra os dois. Uhum. Não sei, mas é muito difícil, eu entendo que é gastar dinheiro e que se um livro não funcionou muito bem em Portugal, não se vai trazer a continuação. Mas eu acho que é de uma ingratidão para com os leitores que leram o primeiro e que agora querem a continuação e que a editora decide que já não vai trazer mais, porque não funcionou. Se calhar, se não funcionou, quando se traz o segundo, faz-se um push do primeiro. Yeah.
não sei, eu acho que é de uma ingratidão para com os leitores não, não se fazer a continuação das sagas. É uma ingratidão enorme. Porque, eu não sei, eu já falei com imensa gente que leu o Caraval e quer a continuação. Temos de fazer petição. Petição Isto, online. isto agora vai tudo com petições ao sítio. Comecei a perceber isso. Mas é muito complicado, eu sei, eu percebo. Publicar um livro é muito caro mesmo, Sim. mas é muito caro e o nosso mercado é muito pequenino. Mas o nosso mercado tem imenso potencial para crescer, imenso, imenso, imenso. E tem que haver essa mudança. E a minha visão para o Book Gang foi sempre contribuir para essa mudança. Tentar chegar a... Ou seja, o meu objetivo não é chegar às pessoas que já leem, não é? Sim. Pessoas que já estão nas redes sociais e que já falam de livros. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi chegar àquelas pessoas que não leem, que não liam um livro há 5 anos. Esse é o meu objetivo, porque as pessoas que já leem vão continuar a ler. E vão continuar a comprar livros e a ler e a gostar. Por cada dia que eu chego a uma pessoa que não lia e que agora voltou a ler, para mim é um dia ganho, porque é um novo leitor que se está a criar, um novo comprador para aumentar o nosso mercado. E se calhar no próximo ano a percentagem de média de leitores vai aumentar. Se aumentar 1%, 2% já é ótimo mesmo. Eu faço-te outra pergunta. Eu nunca fui à Feira do Livro de Lisboa, mas, ou seja, alguém me compra sempre os livros lá e manda para mim. Todos os anos, o número de visitantes da feira aumenta. Eu sei que o número de visitantes e o número de vendas nem sempre é proporcional. Por isso, porque tu podes só passar lá, tipo, só por passar. Mas como é que... Porque se fazem muitas vendas na Feira do Livro. Claro que quando tu pensas nisto na escala anual, o objetivo, imagina, enquanto editora, é manter as vendas mais ou menos equilibradas. Não é teres um pico no ano que seja maio ou agosto, no caso deste ano, que a feira foi adiada, que vais ter vendas, né? Tens que tentar distribuir isso ao longo do ano. Mas, ou seja, tu achas, tendo em conta os números que são divulgados, os números de pessoas que vão a eventos literários, que vão à Feira do Livro, que compram e leem livros, tu achas que existe assim tanta falta de leitores e tu que tens um contacto muito mais direto com as pessoas através das redes sociais? Não, existe uma falta de leitores enorme, óbvio, mas porque esta geração de hoje em dia não está cativada para os livros. E é normal que não esteja, porque estamos a falar de jovens que saem da escola a odiar ler. E Sim. estamos a falar de pessoas que já cresceram com as redes sociais e que já cresceram com a internet. Logo aí, esta geração não está nada cativada para os livros. Então, se não há uma comunicação e se não há uma forma de chegar a esta geração mais nova e esta geração que está nas redes sociais e que não pega num livro porque passa o dia a ver vídeos no YouTube e a fazer tudo isso, não estamos a chegar a essas pessoas. Obviamente que a quantidade de leitores vai estar sempre a diminuir. Eu te dou um exemplo, que há uns tempos saiu um artigo sobre o Lobo Antunes. E eles diziam, o Lobo Antunes vendeu em 2019, sei lá, 2.000 livros. Onde é que estão os leitores deste grand enfant terrible? Não sei o quê. E eu fiquei, este artigo é completamente estúpido. Eu li. Óbvio que os leitores do Lobo Antunes que vendiam 50.000 livros nos anos 90 têm hoje em dia 70 anos. É claro que leem menos. O problema não é das pessoas que estão a ficar estúpidas e burras, como estão sempre a dizer. O problema é que se esta geração agora, que tem 20 e 30 anos, que somos nós, não estamos incentivados para a leitura, quando chegarmos aos 40, que é a idade, a maturidade em que vamos gostar de ler uma pessoa como o Lobo Antunes, não vamos ler.
não vamos ler porque não fomos incentivados nos 20 anos passados. Então, isto é um ciclo que tem que ser alimentado. Sim. Esta ideia que a nossa literatura e que esta elite continua a ter de que as pessoas têm que ler, os jovens têm que ler grandes autores, os jovens são burros. Não, porque nenhum jovem de 20 anos vai querer ler Lobo Antunes. E não quer dizer que ele seja burro, porque nos anos 80, quando o Lobo Antunes vendia 70 mil livros e esgotava, também não eram os de 20 anos que o liam. Eram as pessoas naquela altura de 40 anos. É que isto é uma mentalidade que está tão estúpida e isto é absurdo. Então, quando surge a Feira do Livro é uma coisa muito familiar. Mas a Feira do Livro também não tem muitos eventos e também não tem muita coisa que chame esta geração, porque ou tens muitos eventos infantis para as crianças, ou tens muitos eventos para as pessoas mais velhas. Há aqui esta geração de 20 anos e 30 anos, não, a Feira do Livro não pensa para esta geração. E falta muito a ver em Portugal também aqueles festivais literários. E não é festivais literários tipo correntes de escritas para 60 anos. É festivais literários tipo bookcoms. Tragam autores jovens, autores frescos, autores que escrevem para esta geração. Isso é uma coisa. Eu no outro dia mandaram-me um vídeo de um festival que houve no Brasil, agora não me lembro o nome, honestamente. A Bienal? Não era a Bienal, era um festival mais pequenino, era um festival Young Adult. Coisa... deve ser o, não sei se é o Pop Lit. Eles têm vários, eles têm... Desculpa? É muito mais intimista e pequenino, em que os leitores podem conviver com os escritores e conversar com eles. Opa, uma coisa fenomenal! Eu vi o vídeo que faziam um apanhado do festival todo, que foram 3 dias. Aquilo era incrível, estava cheio, lotado. E não é necessário fazer-se um festival como a Comic Con para 10 mil pessoas. Não é necessário. Pode-se fazer um festival literário com lugares limitados, para ser uma coisa intimista, para ser uma coisa que chama autores frescos, autores que escrevem para esta geração mais jovem, coisas divertidas. E é assim que se vai incentivar os jovens. É assim, é fazer coisas específicas para eles. Só que quando os mídias e quando a literatura pensa em festivais para jovens, pensa em fantasia. E o que é que eles esquecem? É que a fantasia chega a um nicho muito pequeno de pessoas. Eu também não sou aquela pessoa que mais gosta de ler fantasia. Também não sou. Então, eu vou a uma Comic Con? Não quero saber. Não me interessa ir para lá. Além de que é uma multidão que me atrofia o sistema. Mas se vão fazer um festival literário com autores de fantasia, eu também não vou querer ir, também me vou sentir excluída porque não me interessa. Mas se fizerem um festival literário que traga autores daqueles livros que nós estamos a gostar de ler agora, isto vai incentivar imensas pessoas. Então, nós temos um grande evento literário em Portugal, que é a Feira do Livro, que é comunicado para famílias e para crianças. Eu adoro ver as cenas. Eles têm o Pop Lit, têm a Bienal. No Brasil, por acaso, pronto, eles também são muito maiores se pensarmos nisto, mas sim. Mas eu queria te dizer uma coisa, e também queria dizer, porque acho que ainda não disse aqui em nenhuma das conversas, não sei se sabes quem é o Miguel Gonçalves Mendes, que é o realizador do José e Pilar, o filme. Pronto, e ele disse uma coisa numa entrevista, já não me recordo quando é que foi, mas ele diz que o problema do cinema português começa nas escolas. Porquê? Porque tu, quando estás a aprender cinema, e eu aprendi isso também quando estive a estudar cinema, que o cinema português é mau. Então as pessoas não consomem, porque tu já cresces na ideia de que o cinema português é mau. Mas tu és português, tu vais fazer cinema. Se tu não fores ver e não mudares isso, ninguém vai ver o teu. Ninguém vai querer saber. E eu acho que na literatura também começa assim. Só que na literatura acontece uma coisa pior, que é as obras prestigiadas pelos adultos, quase séniores, são dadas aos miúdos, porque vamos dizer, alguém com 14, 15 anos ou 16 que vai ler Saramago é um miúdo. Não tem maturidade para entender aquilo, não vai querer saber, muito menos vai agora eles ainda mudaram lá para o ano do Ricardo Reis, mas ninguém quer saber do Ricardo Reis e do heterónimo do Fernando Pessoa, ninguém quer saber disso. Eu lembro-me
na minha altura nós tínhamos, não sei se no teu tempo era assim, tu és mais velha, mas no meu tempo nós tínhamos um momento da aula de português em que cada um apresentava um livro. Nós marcávamos com o professor quem é que ia apresentar o livro na aula. E 10 minutos antes da aula começar havia 2 alunos que apresentavam. Era o momento de apresentar a leitura. Fazer tipo que a gente chama agora de opinião, mas a gente fazia para a turma. E muitas das coisas, eu lembro-me que, mesmo os que não gostavam de ler, acabavam na biblioteca no intervalo a seguir. Quanto mais não seja porque queriam ler alguma coisa e falar e para mostrar. Hoje em dia não. Tu acho que pronto, felizmente já não estou na escola, mas eu não sei se ainda continua a existir esse momento. Não, sim, existe porque muita gente me diz que sim, que é professor ou que as filhas estão na escola. No meu tempo, na minha escola, isso não existia. Nunca houve nada disso na minha escola. Mas hoje em dia eu fico contente porque muita gente fala comigo, ou é professora, ou as filhas estão na escola, ou são miúdas de 15 e 16 anos que estão na escola e que têm isso, que eu acho que é, graças a Deus. Mas isso é uma decisão mesmo de cada escola, não é geral. Ok. É de cada escola e de cada professor também. Sim, eu acho que isso, mesmo que tu não leias, podes ficar, sei lá, intrigado com o tema ou qualquer coisa, e até podes ir pesquisar, e até podes não ir por aquele caminho, mas vais por outro. Porque eu acho que quando tu entras numa biblioteca é como se entrasses numa sala cheia de portas à tua volta. E de repente tu podes ir com a ideia de entrar no 3A, mas acabas por entrar no 17C, ou uma cena assim. Então eu acho que isso é muito fixe. Mas agora, assim, para terminarmos, que estamos aqui assim há 50 minutos, ainda bem, é o último episódio, mas vai ser o episódio maior. Também temos aqui muito conteúdo para falar e a gente ficava aqui. Eu ficava aqui. E é assim uma pergunta muito polémica e já vi que já sei como é que tu lidas com isso e já percebi que tu não lidas bem com a forma como os mídia veem a literatura, e acho que é normal, acho que ninguém lida, ninguém da nossa geração, mas o que é que tu sentes, e se calhar até é uma pergunta muito pessoal, mas o que é que tu sentes, o que é que te passa pela cabeça, o que é que sentes mesmo cá dentro quando dizem a Helena Magalhães só sabe recomendar literatura light, literatura vazia, que não serve para nada? Ai, Podes dizer o que quiseres, é mesmo para a polémica agora. como é que eu me sinto? Olha, também tem dias, né? Há dias que fico mais aborrecida. E depois há outros em que me dá vontade de rir e que eu penso que isto também é um problema de uma imprensa que aqui em Portugal tem um gap geracional gigante. E isto é o reflexo deste gap geracional que neste momento é muito gritante em muitas áreas, em que ainda são dominadas por pessoas que estão quem tem a decisão e o poder de decisão são pessoas muito mais velhas, séniores, que não veem as coisas da mesma maneira que nós vemos agora, esta geração nova vê. E eu acho que muitas vezes isso é culpa do gap geracional. Por outro lado, depois tem outras alturas em que me dá para rir porque eu penso, ok, eu só sugiro livros de treta, ainda bem que dizem isso, porque ainda bem que eu agora também os vendo, ainda bem que agora nas últimas semanas as minhas vendas triplicaram ou já quase quadriplicaram. Ainda bem. E depois sempre que eu recebo uma mensagem, que eu fico mesmo super feliz, sempre que eu recebo uma mensagem de alguém que me diz já não li um livro há não sei quantos meses e agora sugeriste não sei quanto, eu li o Lá onde o Vento Chora, li a Educação de Eleanor, li o Grande Solidão, li o não sei quê, e não paro de ler e estou completamente empolgada e quero ler mais e não sei quê. Isso dá-me mesmo uma motivação enorme e é nisso que eu me foco sempre que alguém
Também não é assim muita gente, honestamente. Só o público é que me chamou escritora light e também não vejo assim tanta coisa má que me manda abaixo, é verdade. É verdade porquê? Porque a imprensa também ignora a minha existência, por isso. Como ignoro a minha existência, também não leio assim muita coisa má. Mas quando volta e meia vejo qualquer coisinha, pá, fico mesmo muito triste às vezes. E no outro dia, quando eu vi aquele vídeo daquela rapariga a dizer que havia uma tipa nas redes sociais a sugerir livros de merda às pessoas, aquilo deitou-me mesmo muito abaixo, porque não era por ela ter dito isso, foi pela forma como ela o fez. Ela falou com um desdém tão grande e eu pensei, caramba, será que estou mesmo a fazer assim alguma coisa de errado? Mas por acaso, no dia seguinte, uma amiga mandou-me um artigo que falava, um artigo americano, de um jornal americano, que dizia 10, 12 livros para ler agora nesta quarentena. E mais de metade eram livros que eu já tinha sugerido. E eu fiquei, ainda bem que são livros de merda, então, ainda bem. Porque são livros que são altamente best-sellers lá fora e que são livros bons mesmo. Só porque não são Saramago ou Lobo Antunes ou Afonso Cruz ou João Tordo ou sei lá o quê, ou Murakami, ou tudo o que a elite considera bom, boa literatura, só porque não é isso não quer dizer que seja má. E eu acho que essa mentalidade, honestamente, é grande responsável pela crise que se vive em Portugal. E enquanto as pessoas têm poder de decisão de influenciar a cultura em Portugal, continuarem a ver a literatura moderna como literatura de merda, a crise vai continuar a existir e os portugueses vão continuar sem ler e os jovens vão continuar a não ler e a crise vai continuar a aumentar cada vez mais. Por isso, quando eu digo que os grandes responsáveis pela crise literária em Portugal são a imprensa, são as editoras e são as lojas, é exatamente por isso que eles continuam a dar destaque à literatura de elite ou à literatura que seja mais fácil de vender e estão a deixar de fora toda a literatura moderna e contemporânea, que é a literatura que vai cativar estas pessoas. E eu não sei se é uma coisa que tu nunca te questionaste, mas porquê que achas que nos últimos 2 anos saíram centenas de livros de Auschwitz em Portugal? Já me questionei. São livros muito fáceis de vender. São livros muito fáceis de colocar na imprensa, porque a imprensa, se é uma história triste e é uma história que dá para ir falar sobre uma guerra, fala, é um bom artigo, vai ter audiência e a imprensa quer audiência. E é um livro fácil de vender porque temos um livro que se torna um fenómeno e se ele é bom, acho que não. O Tatuador de Auschwitz, eu li, mas gostei na altura, mas depois de ter lido muitos outros, acho que o Tatuador é bom? Não é. É um livro polémico, escrito para ter polémica, ponto, e para vender, e cheio de informação errada, que a autora já está com montes de problemas em tribunal. Mas temos um livro que é um fenómeno, que é polémico, e as editoras trazem mais 1500 livros desse tema. Porque é fácil vender, é fácil colocar na imprensa e é fácil colocar em destaques de lojas. E o que é que acontece? Acho que já ninguém aguenta com livros de Auschwitz hoje em dia. Eu já não aguento. E é um tema que eu adorava ler até há 2 anos. E que agora estou saturadíssima. Eu agora tenho ali um para ler que é o da parteira alemã. Mas que eu vou ler, mas porque a cotação no Goodreads é altíssima e o feedback desse livro é que ele é fabuloso e que não é tão focado assim em Auschwitz, é focado na situação da parteira obrigada a parir crianças dos oficiais alemães. E esse é o problema, eu fico triste às vezes, mas noutras vezes eu vejo e penso, isto é o reflexo da crise que se vive, é por continuar a existir esta mentalidade. Porque se me perguntarem o Lá Onde o Vento Chora é um livro de merda? Não! Eu não sei se leste, mas não é. Não.
Não, porque acho que não é para mim e eu não vou gostar, por isso. Então, é um livro para um público muito específico e feminino. Bem que não é um livro que tem nada a ver com isso, é uma grande narrativa mesmo. É um livro incrível. A autora é uma senhora de 60 anos. Não podem dizer que é um livro estúpido. Não, não é. É um livro mesmo fabuloso que aborda a solidão, aborda a resiliência de uma criança que cresceu sozinha, aborda a injustiça de uma sociedade tacanha. É um livro tão rico. Como é que podem dizer que é um livro de merda? Isso para mim é uma mentalidade estúpida que continua a persistir em Portugal, e é o gap geracional da imprensa, de quem decide quais são os livros que vão ter destaque no continente. É um gap geracional enorme. Queria também perguntar-te agora assim, tipo, não precisas de desenvolver muito, porque é mesmo só assim. Eu espero não estar enganado, mas tu és uma pessoa da comunicação também. Nunca te apeteceu, no caso do público, nunca te apeteceu mandar uma mensagem para quem escreveu o artigo? Nunca tiveste vontade tipo, de enviar aquele e-mail assim curto e direto? Não, sabes porquê? Porque eu acredito completamente, acredito a 100% numa coisa que é: há mais marés que marinheiros. E mais cedo ou mais tarde, sei lá, pode nunca acontecer, obviamente, Uhum. mas eu acredito mesmo que as pessoas que estão a fazer alguma coisa bem, mais cedo ou mais tarde, vão ter reconhecimento por isso. E eu acredito, e agora agora esta experiência de tornar o BookGang uma loja online que vende os seus próprios livros, esta experiência está a ser mesmo rica para mim, porque me está a dar uma noção muito maior do impacto e do potencial de venda e do potencial digital e do potencial de chegar ao leitor digital que compra online. E eu espero, se tudo correr bem, como está a correr e vai melhorar no futuro, que algures no futuro o público terá interesse, não sei, em falar comigo. E eu nessa altura poderei dizer-lhes. Mas eu não acho que mandar e-mails ofensivos. Eu tive mais vontade de mandar um e-mail para a jornalista que escreveu o artigo do Diário de Notícias que dizia já não há ficcionistas em Portugal. Para ela deu-me vontade de mandar, mas também não valia a pena. Mas não acho que estar a contactar um jornalista a questionar o seu trabalho vai ter solução. Eu acho que a solução é mostrarmos o que estamos a fazer de bem e mostrarmos como é que eles estão errados naquilo que estão a dizer. Eu estar a reclamar ou a mandar um e-mail, isso não vai dar em nada e só os vai ficar ainda mais. Não sei, ainda vais ficar. Eu enquanto já fui jornalista, e eu, se escrever uma coisa e uma rapariga me fosse contactar a dizer não sei o quê, eu também ia ficar: quem é que esta pensa que é? Por isso é que eu entendo isso. E eu prefiro continuar a trabalhar e continuar a acreditar na minha visão e na minha ideia, que eu imagino que pode ter impacto em Portugal, e esperar que mais cedo ou mais tarde alguém lá vai ver e vai querer falar comigo e eu vou ter a oportunidade de dizer: olha, tenho muita pena que vocês há X tempo escreveram este artigo a dizer isto. Tenho muita pena que vocês em 2019 escreveram um artigo a dizer que não havia em Portugal escritores com menos de 35 anos de jeito. Isto é mau, é redutor, porque existem muitos. Vocês é que não lhes dão a oportunidade e vocês é que os catalogam logo como uma literatura de merda. Então eu acredito que vou ter a oportunidade de dizer isso a algures no futuro e que todas estas críticas, para mim, que me deem motivação para continuar a acreditar na minha visão e a apostar nela e a trabalhar naquilo que eu imagino que pode mudar a literatura, em vez de estar a reclamar com cada pessoa que diz
que os livros são uma treta, que é literatura light, que é literatura vazia, para pessoas vazias, para leitores burros. Eu prefiro mostrar-lhes o oposto do que estar a reclamar. E que acho que isto se aplica a tudo na vida, a todas as áreas. Não vale a pena estarmos a reclamar com o que estão a dizer, vale a pena esforçarmos para contrariar isso. Agora, eu achei que tu me ias perguntar sobre as parcerias das redes sociais. Era um tema interessante para falar. Não sei. Mas existe muita coisa. Assim, pode ficar para a próxima temporada, tendo em conta que estás a encerrar esta, podes abrir a segunda, não sei. Com as parcerias. Com as parcerias das redes sociais. Mas, assim, só a última pergunta, e até vou focar assim no Caraval, para ser assim uma pergunta generalizada, quase duas perguntas numa pergunta. Que é, primeiro ponto, tu tens consciência do impacto que tiveste e que tens no mercado literário. Já falamos disso no início da conversa, por isso as pessoas também conseguem perceber, e mesmo as pessoas que estão a ver isto conhecem perfeitamente o fenómeno Helena Magalhães no Book Gang. Toda a gente sabe. Mas imagina que tu agora recomendavas o Caraval para as pessoas lerem no Book Gang e ali a vender. Tu achas que isso de alguma forma poderia ser uma atitude de rebeldia da tua parte para chamar a atenção de uma editora? Não sei se foi esclarecedor. Sim, eu falei com a Editorial Presença no mês passado sobre o Caraval e sobre a hipótese de o vender e de o repescar como um livro antigo que passou despercebido e que tem todo o potencial para ser um sucesso. Mas honestamente, eu acabei por não avançar, não que isso seja definitivo, mas porque honestamente eu também senti que era muito ingrato para as pessoas eu estar a sugerir um livro que à partida eu já sei que a editora não quer continuar. Porque as pessoas depois vão querer ler a continuação. E nós não sabemos também quais é que são os motivos pela qual a editora não quer continuar a trazer. Não sabemos se é porque vendeu pouco, não sabemos se ficaram sem acordo com a editora internacional, não sabemos os motivos. Não sabemos se perderam os direitos de tradução. E eu acho que é muito arriscado, porque temos um bom exemplo, que foi o exemplo do Jardim das Borboletas. Esse livro é fabuloso, é fantástico. Eu sei que o livro não vendeu muito aqui em Portugal quando ele saiu e agora muita gente está a ler, já tive muitas vendas, está a correr bem, mas a editora não sabe se vai trazer a continuação. Já disseram que não têm planeado para este ano. Então também é frustrante, porque sempre que alguém lê esse livro e me diz o final do livro é completamente surreal e eu digo, é porque há a continuação. Quando é que chega? Não sei. Ou seja, é triste mesmo, eu fico triste porque eu acho que é uma ingratidão das editoras para com os leitores e eu não quero fazer parte dessa ingratidão. Não quero eu estar a sugerir um livro e a colocá-lo à venda e a vender, sei lá, 100, 200, 300, 400 livros, a 400 leitores, não sei, que não interessa. E depois as pessoas acabam de ler e sentem-se, porra, mas porquê que ela me fez ler este livro sabendo que não vai haver a continuação, não é? E porque eu me sinto frustrada e me sinto mesmo irritadíssima com a editora, não quero que as outras pessoas se sintam assim. Mas, por outro lado, também sei que poderia ser um potencial de push para incentivar a editora a trazer. Mas não sabendo as razões que estão por trás disso, não sabemos as razões, não sabemos os contratos comerciais que as editoras têm lá com quem tem os direitos de autor desse livro lá fora, não sabendo qual é que foram os motivos, se é apenas por uma questão de medo de não vender, fica difícil, não é? E então eu acabo
ir com muita cautela. Mas por acaso eu já tinha falado sobre o Caraval com a presença no mês passado. Mas depois eu achei, é muito ingrato, porque é um livro fantástico, é uma trilogia. É mesmo muito ingrato eu agora estar a sugerir esse livro sabendo de antemão que a presença não vai trazer a continuação. Ok. Não sei porquê. Mas olha, não sei, quiçá logo se vê no futuro. O futuro ainda não está escrito, por Não isso. não está. Logo se vê o que é que vai acontecer. Imagina que no próximo ano, sei lá, imagina que no próximo ano eu tenho, sei lá, imagina que eu tenho em 2021 500 subscritores fixos no BookGang todos os meses. Imagina, são 500 pessoas que todos os meses compram os livros que eu sugiro. Se eu chegar a uma editora e lhes disser, ouçam, eu quero este livro, eu vou-vos vender logo à cabeça, numa semana, 500 livros. Isto já é um potencial de venda gigante, não é? Que dá para dizer, eu quero que vocês tragam este livro porque eu vos vou vender 500 livros. Ou eu vos vou vender, sei lá, eu vos vou vender 1000 livros. Uhum. Claro que não é agora, eu não estou a vender 1000 livros, nem nada que se pareça, não é? Mas, percebes? Aí já há um potencial gigante e eu acredito mesmo nisto. Eu não sei se tu segues alguns projetos literários lá fora, como o Book of the Month, como segue no Brasil. Esses projetos literários dominam as vendas nesses países. Percebes? Porque dominam as vendas digitais e dominam, ou o projeto da Reese Witherspoon, e são projetos que dominam o que se vai vender nesses países. Percebes? E dou-te o exemplo da TAG, foi um projeto que quando começou há 5 anos, ninguém acreditou neles. Sim. A gente disse que ia ser um fiasco. Aliás, há livros que são exclusivos da TAG. A TAG já edita. Só para eles, exatamente. Exclusivos ou que eles trazem antes de chegarem às livrarias ao percurso normal. E tens aqui 3 amiguinhos que têm uma ideia de potencial de comunicação de livro, ninguém acredita neles, toda a gente diz que... Ai, estou aqui a levar com a luz em cima. Toda a gente diz que vai ser um fiasco, que não vai funcionar, e esses 3 amiguinhos agora têm 50 mil subscritores mensais. Então tens aqui um potencial de imposição, de venda incrível. E eu honestamente acredito que o que falta aqui em Portugal é uma coisa desse género. É uma forma, é uma comunicação muito one-to-one, não é? Para este público digital. Porque este público digital é altamente consumidor. É altamente consumidor. Este público de 40 é altamente consumidor digital. Então eu acho que há aqui um grande potencial para chegar a esse público e para mudar mesmo a literatura. E eu tenho a perfeita noção que eu estou no sítio certo, na hora certa, a fazer uma coisa que está a funcionar e que se não for eu a fazer isto agora, alguém vai fazer. Mais cedo ou mais tarde. Alguém vai fazer mais cedo ou mais tarde. E então eu estou a apostar tudo nisto e a acreditar que isto a longo prazo, sei lá, no espaço de 3 anos, pode ter um impacto brutal em Portugal na literatura e mudar a literatura imensamente e mudar a forma como este mercado vê estes livros que nós gostamos de ler. Porque, honestamente, eu li o Caraval, tu leste? Não, porque não sei, quando eu soube que não ia sair a continuação, eu disse logo, não. Imagina, eu li o Caraval tipo em 2 dias, entendes? E eu não sou aquela pessoa consumidora de fantasia. Não é assim aquilo que eu mais gosto de ler. Leio algumas coisas como as 3 Coroas Negras, leio assim algumas coisas, mas regra geral, por exemplo, eu não gosto de, sei lá, se me disseres livros de fantasia, eu não devo ter lido praticamente nenhum e eu não gosto de Game of Thrones, eu não gosto de nada disso. Então eu acho que se uma pessoa como eu, que não gosta de fantasia, de repente lê Caraval ou lê 3 Coroas Negras e adora e se identifica imenso, há um potencial gigante para levar esse livro de fantasia a um público muito maior, que não é o público à partida leia fantasia. Porque é uma fantasia
com muitas camadas por baixo. O Caraval é uma fantasia que nos transporta imenso para uma coisa de jogo, o que é real, o que é mentira, e que nos transporta muito para uma questão para aquela noção de confiança cega que tu tens que ter nas outras pessoas para ter sucesso, não é? Então nos transporta muito para isso. E o Três Coroas Negras tem muitas mensagens por trás, mensagens mesmo muito ricas na nossa vida real. Sim. Ali mascaradas numa fantasia de 3 trigêmeas rainhas. Uhum. Tem muitas mensagens por baixo a ver com a discriminação, com a forma como tu tens imensa pressão em cima de ti que é colocada pela sociedade. Tens muita informação, muita bagagem rica, mascarada num livro de fantasia que vai apelar a muita gente. E eu que odeio, não é odeio, mas eu que não gosto de fantasia, não me identifico. Não te identificas, Não é aquilo que eu mais gosto de ler. Leio esses livros em 2 dias porque fico super fascinada com aquele universo. Se esses livros não estão a ter sucesso aqui, é porque alguma coisa está a correr mal. A comunicação está a ser mal feita. Então eu penso, eu tenho aqui alguma forma de chegar a um nicho grande de pessoas que está a ser motivada para ler, que também não se identifica com aquilo que está a dominar as vendas. Então, se eu daqui a 3 anos tiver 1.500, 2.000, 3.000 subscritores mensais fixos, pessoas que já todos os meses vão comprar, vão ler, há um potencial enorme de pressionar as editoras. Eu estou com muita fé nisso. E pronto, malta. É assim que terminamos este episódio do Não É em Direto com a Helena Magalhães. Há aqui pano para mangas. Espero que vocês tenham gostado muito desta conversa. Mais, porque eu começo a falar nisto e eu não me calo. Eu fico mesmo... É verdade. Mas pronto, malta. Termina aqui a primeira temporada de Não É em Direto. Nós vemo-nos num outro vídeo qualquer, por aí, seja aqui no canal, seja nas redes sociais. As redes sociais da Helena, do Book Gang e o site e a loja, isso tudo, estão na descrição. Passem lá, conheçam os projetos dela. De certeza que já conhecem, obviamente. Mas pronto, malta. É isto. Até à próxima. Obrigada.